Hoje vamos aprofundar um conceito fundamental dentro da medicina chinesa, o Zi, traduzido aqui como força de vontade. Mas o termo Zi não possui apenas um significado, ele carrega pelo menos 3 sentidos distintos. Pode referir-se à memória, pode significar força de vontade e, em alguns contextos, pode ainda relacionar-se às 5 emoções. No entanto, nesse capítulo o foco principal está nos 2 primeiros, memória e força de vontade, ambos vinculados ao rins. Quando falamos do Zi como memória, estamos falando da influência do rins na nossa capacidade de memorizar e armazenar dados. Alguns médicos antigos afirmavam que o intelecto do baço e a memória do rins eram praticamente a mesma coisa, mas com funções diferentes. O intelecto estaria mais ligado ao processo de memorização durante o estudo, enquanto o rins seria responsável pelo armazenamento de longo prazo. O texto cita que a memória do rins dota o intelecto da capacidade de armazenar dados. Isso já nos mostra que não há separação rígida entre essas funções. Existe uma comunicação dinâmica. Essa comunicação envolve 3 elementos fundamentais: a mente do coração, o intelecto do baço e a memória do rins. Além disso, a memória depende também da essência do rins e do chamado mar da medula, formado por uma transformação dessa essência. Quando ocorre deterioração da memória em pessoas idosas, o texto aponta como causa frequente a deficiência da essência do rins, o enfraquecimento do mar da medula e a consequente diminuição da memória. No entanto, também ressalta que muitas vezes essa deterioração pode estar relacionada à fleuma ou ao estancamento de sangue que obstrui o cérebro. A memória depende fundamentalmente da comunicação entre coração e rins. O coração abriga a mente e o rins armazena a essência e o Zi. A essência e o Zi devem ascender ao coração e ao cérebro. Quando essa comunicação é adequada, a essência pode gerar Ti, o Ti pode gerar a mente e a memória se torna boa. Mas o Zi não se limita à memória. No seu segundo sentido, considerando o mais importante do ponto de vista clínico, o Zi é a força de vontade. Os rins abrigam essa força de vontade que se manifesta como impulso, determinação, resolução na perseguição de metas, entusiasmo e motivação. O texto cita o clássico das categorias. Quando pensamos em algo, tomamos uma decisão, isso é chamado de força de vontade. Isso significa que a decisão depende do fígado e da vesícula biliar, mas o impulso para agir depende da força de vontade dos rins. Ou seja, há um processo, surge uma ideia, forma-se uma decisão e finalmente ocorre a ação. O fígado e a vesícula biliar participam na decisão. Os rins, por meio do Zi, fornecem o impulso para agir. Se a força de vontade é forte, a pessoa demonstra entusiasmo, motivação e determinação. Se os rins estão debilitados e a força de vontade enfraquecida, a pessoa perde iniciativa, desanima com facilidade e pode abandonar seus objetivos. O texto afirma que a deficiência do rins e da força de vontade é um componente importante na depressão crônica. Mas ainda há um aspecto essencial, a relação entre a força de vontade e a mente, o Shen. A força de vontade precisa colaborar com a mente. Fisiologicamente, isso exige comunicação entre rins e coração. A força de vontade precisa colaborar com a mente. Fisiologicamente, isso exige comunicação entre rins e coração. A força de vontade fornece o impulso e a determinação. A mente controla e direciona essa energia. Se a mente tem clareza sobre objetivos e força de vontade é forte, há impulso suficiente para perseguir as metas. Mas se a mente está confusa, mesmo uma força de vontade forte pode tornar-se imprudente
e até destrutiva. Portanto, não basta ter força, é necessário ter direção. No campo clínico, o texto menciona pontos específicos para fortalecer o Zi dos rins, tanto no sentido de memória quanto de força de vontade, incluindo o bexiga 23, Shen Shu, e o bexiga 52, Zi Shi. Também destaca a importância do vaso governador, que se origina no rins e flui até o cérebro, influenciando a medula, o cérebro, a memória e a força de vontade. Ao final, o resumo reforça que o Zi tem 3 significados, que o rins influencia tanto a memória quanto a determinação e que a coordenação entre força de vontade e mente é essencial. Em síntese, o Zi é a base da perseverança. É o que transforma a intenção em ação e memória em continuidade interna. Mas essa força precisa estar em comunicação com a clareza da mente. E se você quer continuar aprofundando temas como esse dentro da medicina chinesa, inscreva-se no canal, deixe seu comentário dizendo o que mais chamou a atenção nesse conceito e compartilhe esse vídeo com colegas que também estudam essa área.